Olá, pessoal! Pontualmente aqui estamos às 18 horas para iniciar mais uma live hoje aqui pelo Instagram, mas também vai ficar aí um vídeo salvo conforme nosso costume, nossa produção aí de conteúdo. Esse vídeo aqui vai ficar salvo nas nossas demais plataformas que você está vendo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa série Coach de Carreiras, o seu sucesso em foco, onde a gente conversa vários assuntos a respeito de desenvolvimento humano, carreira, liderança, enfim, muito conteúdo para te fazer ser alguém melhor, principalmente profissionalmente. A gente fala assim, né? Começa na nossa área profissional e vai aí espirrando, que é a minha especialidade, né? Que eu falo tanto aqui, mas que vai aí se estendendo para as outras áreas da nossa vida. É um presente para a gente poder se desenvolver juntos. E eu digo juntos porque isso acontece mesmo. Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. E eu também aprendo bastante aqui nesse processo de ensino-aprendizagem. Eu me chamo Renata Guzmão, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas dentro das empresas há mais de 25 anos. E a gente tem aí um foco para desenvolver grupos dentro das empresas, trabalhar com equipes, assuntos relacionados à motivação, assuntos relacionados a atendimento, relacionamento, mas né, o foco aí que a gente tem dado muito nas empresas é também principalmente o desenvolvimento de lideranças. Então, através de encontros únicos, como workshops, treinamentos, palestras, mas também com encontros, programas, né? Programas de desenvolvimento. Inclusive, você está vendo aqui atrás um dos livros que eu lancei. Esse livro que eu lancei, ele é o Liderança na Prática, como desenvolver equipes de alta performance. E ele tem, então, aí esse objetivo de te levar a ter uma liderança mais assertiva, mais humana, mas principalmente que te faça aí entregar essa sua missão de estar à frente de pessoas de uma forma leve e também produtiva. E por falar em troca, em aprendizagem, hoje eu não vou estar aqui sozinha, hoje eu também vou ter uma convidada muito especial que já está aqui aguardando para entrar aqui conosco, para falar um pouco mais a respeito aí desse assunto de desenvolvimento humano. Afinal de contas, ela também é da área de desenvolvimento humano, ela vai se apresentar aqui para a gente. E também dessa parte de carreira. Olha, além desse trabalho relacionado ao mundo corporativo, às empresas, a gente na carreira, né, na prática aí do dia a dia, a gente foi sentindo a necessidade de fazer atendimentos individuais. Então, pessoas que às vezes assistiam nossas palestras, nossos treinamentos, lia o nosso livro, né, falava assim, poxa, aquele conteúdo é tão adequado, eu quero me aprofundar mais. Só que, olha, a minha empresa não vai te chamar para fazer esse desenvolvimento lá, porque não tem esse foco. Ou, olha, tem coisas que eu queria trabalhar fora da empresa. E aí, então, eu fiz a minha formação em coaching, coach profissional, apesar do nome estar muito banalizado, ainda né, é uma profissão séria, com profissionais levados a sérios, com empresas que contratam esses profissionais para ajudar no desenvolvimento. E graças a Deus meus clientes são umas dessas empresas, então a gente tem essa possibilidade de levar esse desenvolvimento de forma individual. E a minha convidada de hoje já passou por esse processo de desenvolvimento e ela vai conversar aqui conosco a respeito desses resultados e de muito mais assuntos. Então hoje aqui o tema é carreira e desenvolvimento humano. Para quem está entrando, boa tarde, boa noite, estamos aqui na transição, seja muito bem-vindo. Olha, se você já quiser deixar aí o seu oi, o seu boa noite, se você também quiser deixar dúvidas em relação aí a carreira, negócio, se você quiser dizer como que você me conheceu, que tipo de conteúdo que você já consumiu aí da gente, eu vou ficar super feliz, tá? E sem mais delongas, vamos lá, vamos aqui aceitar a nossa convidada, tá? Olha só, vai ter um minutinho de mútuo aqui enquanto ela entra, mas segura aí que ela já vai entrar.
Aguardando aí a Luana entrar a qualquer momento. Entrou, Lu! Boa noite! Entrei. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Muito bem-vinda aqui. Olha, que honra te receber aqui na minha live, viu, hoje. Meu Deus, a honra toda minha de poder contribuir um pouquinho. Ai, que bom, Lu. Bom, gente, deixa eu falar um pouco da nossa história, né, Lu, que está completando aniversário esta semana, está fazendo aniversário, né? 3 anos? Foram, foi 2024, foi 2 anos, dois 2 anos. anos. É 2 anos mesmo que eu tava com uma sobrinha nascendo, enquanto eu pisava no fogo, eu tinha uma sobrinha nascendo, sabe? Aqui, né? É. Então, a Luana, nós nos conhecemos num treinamento para numa imersão, né, numa capacitação aí de uma semana, numa vivência de uma semana para treinadores comportamentais. Nós tivemos a honra aí de dividir vários momentos, nos identificamos muito, né, em muitas dinâmicas, e aí ficou essa parceria e essa amizade de lá para cá. E aí a gente hoje vai compartilhar aí um pouco dessa nossa amizade aí do mundo do desenvolvimento humano. Já fiz curso com a Lu e já fiz curso com o seu esposo também, o Diego Correia, que é aí, né, o grande que encabeça aí essa empresa de vocês para levar desenvolvimento humano, né? Lu, acertei? Esqueci de alguma coisa da nossa história? Acho que não, mas o fato de eu trabalhar com desenvolvimento humano vai tornar a nossa live bem interessante, até porque é exatamente o que você faz, também a nossa empresa faz, claro que com as suas peculiaridades, e que eu demorei 1 ano para te contratar, né? Isso, exato. E essa experiência que a gente vai falar, né? Mas é muita troca, né, Lu? Porque daí eu também, nossa, aproveitando muito, né, com você também, de todo o seu conteúdo. Já falei que eu sou sua fã, não só da forma, gente, olha, depois vocês vão começar a seguir a Luana, claro, se você não começou, já comece a seguir, vocês vão ver que ela entrega o conteúdo aí de uma forma muito prática, espontânea. A Lu é educadora física, né, Lu, também. Então, Uhum, ela pega colarinho. aí um conteúdo mesclando, olha que delícia, adoro, né? Mesclando a parte de desenvolvimento humano com a desenvolvimento físico também, né? E ó, segura aí que ela vai daqui a pouquinho falar um pouco mais a respeito desse trabalho deles e como que você pode acessar. Antes, Lu, ó, deixa eu dar boa noite a quem está entrando aqui. Olha, quanta gente legal, quanta gente querida, clientes. A Karine Braguin falando, oi, boa noite, Karine. A Karine, nós vamos iniciar um processo aí com ela na próxima semana. O que você tem a dizer aí para a Karine, Lu? O que você tem a dizer para a Karine? Vai lá. Pode subir expectativa. Ai, meu Deus do Coloca lá céu. em cima. Boa, adorei isso. Legal. Lu, então, né, de educadora física para essa área do desenvolvimento humano. Ou seja, foi uma transição de carreira, né, que aconteceu. E aí, Lu, conta pra gente. Olha só, olha lá, a Karine tá até vibrando. Uhul! Olha lá, ó, a consciência subiu, né? Subiu a expectativa. Lu, conta pra gente, né? Como que veio esse desejo? Quando que você percebeu que você tinha que trocar de carreira, que você tinha que fazer essa transição? Olha, vai ter muita gente aqui, talvez até do seu convívio, né? Que vai assistir. Então, conta aqui pra nós, né? O que que foi, o que que te impulsionou? Vai lá. Então, vamos lá. Quando eu comecei a minha carreira de educadora física, de personal trainer, eu sempre tive uma consciência de que o personal trainer ele tem uma certa vida útil na profissão, porque utiliza muito do corpo. E eu, pelo fato de ser mulher, eu sempre visualizava minha aposentadoria com 30 anos. Graças a Deus eu consegui. Dentro dessa área, justamente pelo desgaste físico. Eu realmente começava a olhar para os outros personagens que estavam avançando na idade e estavam lá no mesmo lugar e eu defini que eu não queria aquilo pra mim. Foi aí que eu comecei a, enfim, né, me casei com um coach, eu vou chamar ele de coach para facilitar, e ele foi me apresentando o mundo do desenvolvimento pessoal. E aí começou que, conforme a gente foi fazendo treinamento, ele que me colocou, inclusive, nessa imersão que a gente se conheceu, para poder ajudá-lo na profissão dele. E inicialmente eu comecei a usar o desenvolvimento humano na minha área. Isso fez com que eu progredisse assim infinitamente, assim, vários anos em poucos meses, porque eu utilizei da sabedoria e da inteligência emocional e também da inteligência profissional que eu vejo hoje que muitos outros personagens trainers não conseguem ter essa visão como empresário, não se colocam nessa posição. E aí eu fui evoluindo tanto até chegar um momento que eu e o meu marido a gente fundiu as empresas
praticamente, quando eu saí do presencial e comecei a ir mais para online, começou a me sobrar mais tempo, eu comecei a ficar mais presente nas demandas dele, até acontecer toda essa transição, que foi relativamente bem rápida, foi coisa assim, de em 3 meses eu já praticamente tinha só as minhas consultorias online e estava colocando, acho que 90% do meu tempo trabalhando junto com ele numa habilidade que eu não tinha. E foi aí que entrou a Renata na minha vida. Que daí eu comecei na força de querer ajudar e querer fazer tudo, a gente vai fazendo até entender que o nosso perfil nem sempre condiz com todas as funções de uma empresa. Isso a gente só aprende quando a gente encontra uma Renata. Que legal, Lu. E nossa, que grande habilidade, né? Que a gente pôde descobrir isso, gente. E a habilidade de vendas, olha só. E é muito legal falar, né, Lu? Que assim, que você começou a identificar isso ouvindo aqui os podcasts, né? Que eu me lembro, né, de você. Você Uhum. começou a falar, Rê, mas eu vi lá quando você falou de transição de carreira, como você falou, todos somos vendedores, alguma coisa assim. Então, quer dizer, né, às vezes um conteúdo realmente que a gente vai atrás faz muito sentido pra gente, né? Você Ô, falou que você Lu, era minha fã, mas na verdade eu sempre fui sua fã, só era ah, mais singela, sempre consumi muito seu conteúdo. ai, Lu, que bom, viu? É isso mesmo, gente. Então, quer dizer, gente, essa live tá significando, dá pra ver, né? Muito aqui, tá? Pra mim, pra Lu, enfim, né? Ô, Lu, e eu acho legal também dizer assim, né? Isso que você falou, a transição de carreira, ela também precisa de um planejamento, né? Ou seja, a gente tem que pensar mesmo a longo prazo, Lu. E aí você falando, eu me lembrei, não sei se eu já te falei isso nas nossas conversas, né? Mas a minha formação em coach veio justamente por isso, porque eu falei assim, eu não vou querer, embora eu amasse trabalhar na empresa que eu trabalhava, né? Das 7h30 às 18h, eu falava assim, eu acho que eu não quero ter uma obrigação de acordar cedo e ir lá todos os dias ter essa jornada. Principalmente quando eu estiver mais velha, né? Hoje eu acordo mais cedo do que eu acordava lá na jornada. O empreendedor, né? Digamos assim. A gente sai Mas de aí, CLT porque quer uma liberdade de horário. não, aí expectativa realidade, né? Então, aí, Lu, mas obviamente uma das maiores decisões da minha vida. Então eu comecei, aí eu pesquisei e vi que os coaches assim bons, tá? Para não falar outro nome, eles tinham no mínimo 10 anos de experiência. Eu falei, então eu vou ficar 10 anos aqui na empresa, depois eu já saio daqui com uma certa experiência, né? Mas aconteceu, né? Tudo muito antes. Então, quer dizer, a gente precisa pensar. Então, você que está aqui assistindo, né, e a sua carreira, você está bem ou você quer fazer uma transição, pense a longo prazo, né? Exatamente. Olha, o que vai ser a longo prazo? Qual que é o futuro desta carreira? E a parte física, com certeza, né, Lu, foi uma consciência que você teve assim muito importante. Exato. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, com certeza, né? A gente não tem como não aplicar isso nas outras áreas da vida da gente, né? Lu, e essa questão do processo de coaching, né? Assim, como que você viu essa necessidade? Então, para quem está vendo, né? Ô Lu, com certeza eu sou a pessoa, você vai ser entrevistada aqui, mas você sabe que eu falo bastante. Então, né? Vai já fazendo aí os, os, as perguntas, né? Complementando. O processo de coaching, ele é um processo onde a gente tem começo, meio e fim, e que a gente acompanha o profissional de forma individual para ajudá-lo no seu objetivo profissional, seja uma transição de carreira, seja desenvolvimento de habilidades, seja descobrir o seu objetivo, porque tem muita gente que vem assim e fala, eu não sei o que eu quero, só sei que eu não quero ficar onde eu tô, né? E para você, como que foi essa descoberta, essa necessidade do processo de coaching? Então, como eu falei, eu cheguei ali no nível onde eu estava muito mais da empresa que eu construí com meu na minha habilidade inicial, porque eu desenvolvi a técnica ali do personal trainer, mas eu não tinha outras habilidades para fazer o que eu estava fazendo. Então, acho que eu cheguei na necessidade do coach foi do desespero mesmo. Eu não aconselho chegar onde eu estava, porque acho que a mensagem que eu mandei para Renata assim, Renata, eu estou surtando, você vai me ajudar. E eu confesso muita paciência para procurar por psicólogos pelo processo um pouco mais demorado, é muito mais emocional. Não, o coach ele tem essa estratégia mais interessante de realmente tirar do ponto A e levar até o ponto B. Enfim, me encontrava ali no momento de surto profissional, onde eu não conseguia me ver fazendo bem o que eu estava fazendo. E aí, o meu marido estava fazendo um outro processo de
consultoria da empresa, e nessa consultoria ele pensou, acho que a Lu precisa de ajuda, e aí ele conversou comigo e a gente começou a elaborar um plano para que eu pudesse ter ajuda e pudesse ter um suporte, até porque todo mundo precisa de um suporte de alguém. E aí eu fui atrás da Renata para poder desenvolver essa habilidade. Explicando um pouquinho melhor, eu estava muito na parte de vendas, e eu era o comercial inteiro da empresa. E eu nunca aprendi a vender, eu nunca aprendi a ser um comercial. Mas eu aprendi a me relacionar bem com os meus alunos. Não sei se eu estou pulando pergunta, mas foi exatamente isso que a Renata me mostrou. Ela mostrou que o meu perfil não é um perfil de vendedora, aquela agressiva de fechamento, de vem aqui, senta aqui e passa o cartão agora, mas é um perfil de relacionamento. E aí, aonde eu mais me via frustrada, na verdade, ela começou a fazer com que eu abrisse os meus olhos para algo que poucas pessoas têm, que é a habilidade de um relacionamento para uma venda, que hoje é o que toda empresa quer, que um cliente entre e continue na sua esteira. Só que essa habilidade não é uma coisa que acontece rápida, ainda mais hoje. A compra acontece de um jeito mais lento. Então, na verdade, a minha expectativa era que eu fosse de um jeito e eu estava excluindo o que eu era melhor, que é criar o relacionamento com alguém a ponto de confiar e chegar até o máximo da esteira de valor de produto. E todas as pessoas que passaram por mim, eu consegui levar até esse nível de uma forma menos intencional, e ela me mostrou a ser um pouco mais intencional e equilibrar essa questão de relacionamento com venda. Dei uma devagada ou deu para explicar como que eu cheguei? Espero que eu tenha sido clara, na verdade, nas minhas palavras. Na minha opinião, sim. Agora vamos perguntar aqui, ó, para quem tá nos assistindo, gente, ficou claro ou não ficou, gente? E assim, Deu ó, para entender? de tudo que vocês estão escutando, o que vocês estão achando mais interessante? Se você quiser compartilhar aqui nos comentários, em que momento da sua carreira você está? Como que é essa habilidade de vendas para você também? Conversa aqui com a gente que vai ser muito legal. Ó, a Karine está falando que ficou, hein? Que ficou bem claro, com certeza. E aí, gente, eu quero destacar exatamente isso, né? Porque a Lu, desde quando a gente se conheceu, eu sempre percebi ela uma pessoa muito interessada genuinamente na gente. Assim, sabe a pessoa que quando você vai conversar, ela não fica falando muito dela, né? Ela não é aquela pessoa cansativa que fica falando muito dela. Tipo, eu devo ser essas pessoas, porque eu sou altamente comunicadora, né? Então, mas a Lu, ela sempre fazia perguntas. E você, como que você tá? Você já pensou em fazer isso? Nossa, que legal. Como que foi isso para você? E aí, né, Lu, claro que a pessoa interessada no outro, não tem como ela não se conectar, não se relacionar, né? E não conquistar aí, e claro, ser um excelente vendedor. O interesse, isso sempre foi seu, Lu? Conta para mim, como foi essa questão do interesse? É natural? Você teve que treinar isso? Conta para mim. Eu cheguei à conclusão que eu sou meio fofoqueira e eu gosto de saber a vida dos outros. Só que essa habilidade ela tá interessante, porque para saber como as pessoas estão, o que fazem. Aí eu aprendi quando eu ouvi com interesse de, essa pessoa falou isso, eu tenho esse produto, isso se encaixa para poder ajudar na vida dessa pessoa. Antes eu só queria saber, por saber. Agora eu posso saber e saber como que eu posso servir. Exatamente, ó, gente, e isso, né? E essa característica da Luana da espontaneidade também, claro, é algo que cativa muito, que com toda certeza, né? Isso conecta com pessoas e sem dúvida, né? Essa curiosidade, ela é muito importante também aí quando a gente quer se conectar com o outro, né? Aliás, falar em se conectar, entrou aqui na conexão um convidado muito especial, Eu isso, vi, olha fiquei lá. até nervosa. Ó, e já vi que tá com uma data aí, ó, 28/2. Que será essa data aí? Já quero que você fale aqui pra gente, tá, Lu? Lá no final, quero que você fale o que Eu que vou é fazer essa o data. merchan. Isso, exatamente, tá? Bem-vindo, Diego, tá? Também entrou o esposo aí da Lu e que também trabalha aí com treinamento. Obrigada, sei que você tá aí com muito trabalho, mas veio aqui prestigiar aí a esposa, certo? E também, gente, eu tô aqui, eu acho que é o convidado mais jovem que já participou das minhas lives, sabe, Lu? Um convidado jovem, que nem nasceu ainda, um convidado, sabe? Tá ouvindo, já tá ouvindo sua vozinha. Descobri que ele já ouve a voz. Ah, é? Gente, então olha só, nós temos aqui o Caleb, é isso? O Caleb, né? Caleb. Uhum. O Caleb que já tá com quanto tempo aí na barriga, Lu? 6 mesinhos. 6 meses, gente. Então Às a vezes Lu
Ah lá, ó. Então a Lu tá gestante, tá? Então, muito bem-vindo, Caleb. Quando você escutar essa live depois, que com certeza você vai ver, eu tô muito feliz de você estar aqui na live da tia, tá bom? Tá bom? E a Você tá tia ouvindo? ama a sua mãe, o seu pai e, consequentemente, você também aí, viu? Então, estamos aqui em três nessa live, na verdade. Muito bem-vindo, tá? Legal, Lu. Ô, Lu, e aí, só para te falar desse perfil de vendas mais agressivo, semana passada eu ouvi de um parceiro meu assim, ai, eu não fechei negócio com determinada pessoa de determinado produto porque ele foi muito agressivo, ele foi muito invasivo, eu não gostei da abordagem dele. Pois eu fechei o mesmo negócio, né, o mesmo serviço, praticamente da mesma marca, com uma outra pessoa que foi um pouco mais empática, mais respeitosa. Ele deu mais informações do que tentou enfiar a venda goela abaixo, entendeu? Então, né, como que é importante essa questão da gente identificar o nosso perfil? Às vezes a nossa, que a gente acha que é a nossa fraqueza é a nossa habilidade, né, Lu? Foi exatamente isso que você me mostrou nessas semanas que a gente caminhou juntas, né? Isso, muito importante, essa questão do diálogo, né? Lu, e, bom, até agora, né, quais foram aí os resultados, né, que você teve depois desse processo, né? Durante esse tempo, muitas coisas aconteceram, né? Mudança de local, com certeza, né? Que eu vi aí, acompanhei vocês, mudança de casa, a vinda do Caleb, né? Muitos eventos aí que vocês estão fazendo. E o que você sentiu, principalmente assim, na sua performance, os resultados que aconteceu? E prepara que vai ter print depois disso. Evidentemente vai ter cortes, entendeu? Não, com certeza, mas assim, falando de resultado, por que que eu falei ali para sua próxima coach elevar a expectativa? Porque o resultado foi muito rápido. Eu já trabalho com desenvolvimento humano e eu via os nossos alunos tendo esse resultado. Agora, quando a gente vivencia isso, eu acho que assim, eu fiquei assustada um pouco, assim, porque realmente eu consegui perceber a habilidade logo na consulta, a sessão que a gente fez ali do retorno do perfil comportamental, tipo assim, caiu tantas fichas que eu pensei, meu Deus, eu sou exatamente desse jeito. A Renata pareceu uma mãe de Ná, assim, do outro lado. E o que que isso interfere no resultado? Eu conseguir vender. Eu conseguir usar o que eu. Bom, eu já sou curiosa por natureza. Se eu ouvir a pessoa, entender que ela precisa de tempo, aonde que ela precisa ser forçada, onde que ela precisa de cuidado, e principalmente, ao mesmo tempo, bom, eu tenho a habilidade de me conectar com as pessoas, mas eu preciso forçar um fechamento. Então, eu preciso sempre estar entre esses dois comportamentos. Criar um relacionamento muito importante. Quando isso acontece, a gente vende. Quando a gente vende, a gente tem o quê? Dinheirinhos. Então, praticamente a Renata ela se pagou em duas reuniões que eu consegui fazer com fechamento com mentoria lá em Balneário Camboriú. Logo que a gente veio para São Paulo, a gente já conseguiu o contador. Com a vinda do Caleb, eu não consegui passar para a parte de liderança, mas planos, porque a ideia agora é que eu consiga ter mais habilidades com a liderança de equipe. E aí, com essa liderança de equipe, a gente consegue, enfim, exponenciar um pouco mais de resultado e principalmente tirar essa carga de liderança que está hoje no Diego, mas para a gente conseguir distribuir de uma forma inteligente na empresa. Então, acho que essa a gente pode mensurar assim, os resultados, tanto financeiros, que são fechamentos de venda, e habilidade de liderança. Quem não quer conseguir conduzir outras pessoas? E até uma coisa que eu me lembrei agora é entender que eu precisava me tornar vendedora naquele primeiro momento, e agora, vendedores, a habilidade de liderança é muito mais interessante. Então, eu preciso introduzir a minha cultura nos vendedores, para que as pessoas não cheguem na nossa empresa fazendo o que querem. Muito bom, Lu. Que legal, ó. Então, quando a gente se desenvolve, vem tudo junto, né? Inclusive a parte financeira. E é legal falar isso porque, assim, na verdade, a gente, eu sei que vocês trabalham muito isso no conteúdo de vocês também, né? A gente pode e merece ser mais bem remunerado, mais próspero, né? Dinheiro vem como retribuição do nosso trabalho. Dinheiro pode não ser o único responsável da felicidade, mas ele traz muita felicidade, muita facilidade para nós, para os nossos familiares. Então, isso é algo que a gente trabalha muito no coach e que legal ver que
isso voltou, né? Assim, através aí a gente pôde contribuir através aí das sessões. Legal, Lu, que bom. Ô, Lu, antes da gente ir aqui para o finalmente, olha só, já estamos aqui Meu encerrando, Deus. né, a nossa live, tá? A Karine já falou que eu já estava ansiosa, agora eu estou mais ainda. Que legal, né? Vamos iniciar mesmo, também estou bem ansiosa. E se você quer saber também mais a respeito, em qualquer momento aqui desse nosso, na descrição do nosso vídeo aqui, independente da plataforma, tem aqui o meu site, entre em contato, a gente faz uma proposta personalizada. Se você falar assim, eu estava vendo a live com a Lu, tá? Avisa que você estava vendo a live, que você vai receber um desconto também aí especial, tá? Para poder fazer o seu desenvolvimento para 2026. Lu, deixa eu só te fazer uma pergunta. Na verdade, a gente sabe que a questão do coach, né, ele está sendo muito banalizado. A gente mesmo, né, comenta nas nossas conversas, muitas vezes, dos cursos que a gente participou, lá vem papo de coach, palestrinha. E é legal a gente separar, né, isso, que existe, sim, pessoas que se passam por coach ou que realmente querem se promover em cima do emocional das pessoas, mas existe esse trabalho sério, né? Lu, fala um pouquinho aí para mim a sua opinião a respeito desse trabalho do coach levado a sério. Como que é isso para você? Eu acho que é uma função extremamente essencial. Porque hoje em dia a gente fala, as pessoas elas não têm saúde mental. E uma da parte da saúde mental não é nem o emocional, é que elas são desorganizadas mesmo. Acho que eu me enquadrei muito nisso também. A desorganização, tanto de ter uma agenda, de saber o que tem que fazer, de saber a sua função, isso realmente deixa a gente muito maluco, deixa a gente mais ansioso, aí a gente acaba procrastinando coisas que são importantes e acaba não fazendo. E eu acho que a única pessoa, o único profissional que consegue nos ajudar em relação a isso é um coach. É o coach que vai conseguir tirar essa ansiedade da nossa cabeça e colocar no papel. O psicólogo ajuda? Ajuda, mas é de um jeito, não indo contra a psicologia, mas é algo muito limitado. Porque o psicólogo ele não dá passo a passo. Acho que são pouquíssimos que conseguem associar isso, mas o coach mesmo, quando a gente não está falando de algo que precisa de medicamento, é quem vai conseguir tirar essa ansiedade da cabeça para colocar no papel. A gente para de procrastinar ações importantes e consegue continuar vivendo. Acho que essa é a função do coach. Da mesma forma, quando a gente está precisa ir no médico ou precisa ir no dentista, ele vai operar ali no que precisa. Isso, é legal falar que é um trabalho mais focado, mais especializado, né? Né, você até falou do psicólogo, são profissionais diferentes, né, Lu, com abordagens diferentes. Eu costumo comparar assim, ó, como se fosse, o psicólogo ele pode ser o médico, né, que vai lá, que faz um tratamento mais a longo prazo, que vê muitas vezes a origem, e claro que como todo profissional, existem profissionais e profissionais, e eu sempre vou recomendar, eu faço terapia, fazer terapia, porque tem coisas que realmente só o profissional de psicologia mesmo ele pode acessar ali. E o coach, ele entra como, por exemplo, um educador físico, um fisioterapeuta, que ele Isso. vai pegar ali um objetivo e vai potencializar. E não são raras, quer dizer, aconteceu poucas, mas já aconteceu, né? Eu até digo para você de a pessoa vir aqui para coach e eu dizer, olha, essa demanda não é para mim, né? Essa demanda é para psicólogo, é para terapia. Inclusive tenho parceiros, né, que atuam com isso. Eu, né, posso dizer que teve coisas que eu fiz terapia a minha vida inteira, né? Então, e quando eu fiz a minha formação em coach, eu vi coisas que na terapia eu não vi. Mas tem coisas que num processo de coach não dá conta ali. Então, são trabalhos paralelos, que é o nosso assunto aqui, né? Que é o desenvolvimento humano. Então, se quer foco em um determinado assunto, no nosso caso aqui, carreira, e você está com a sua saúde mental ok, né? Tá tudo certo, então o trabalho do coach ele é mais indicado realmente, tá? Neste caso. Lu, bom, fala um pouco pra gente aí a respeito desse trabalho que vocês fazem. É Zion, é isso? Zion Treinamentos? Conta pra mim. Treinamentos. É a primeira pessoa que não fala Zion. Isso, opa. Então conta pra gente a respeito da Zion e como que as pessoas fazem para acessar vocês aí.
Então, a Zion, ela nasceu assim realmente com essa possibilidade de mais pessoas terem acesso a um processo de coach que trabalha a parte emocional e a parte comportamental, com a PNL, com planejamento. Então, a gente veio para a Alphaville justamente para conseguir exponenciar a imersão, que é realmente desbloquear as pessoas. E eu gosto de falar que a gente veio aqui até com um propósito, que aqui tem muito evento, tem sempre um monte de palestra. Você olha aqueles cartazes que tem 5 pessoas palestrando. É claro que a proposta é diferente, mas a gente veio com a ideia de realmente dar mais para a pessoa. Para que ela, por exemplo, a Renata ela consegue atender um por um e fazer um planejamento um por um. A ideia da imersão é que a gente consiga fazer o melhor possível para mais pessoas. Para que, ao invés da gente dar 1 litro de terapia, né, de terapia para uma única pessoa, a gente consegue espalhar gotas para o máximo de pessoas possíveis da forma mais intensa que a gente consegue. A gente está captando muitas transformações dentro dos nossos eventos que tá sendo muito legal, assim, até aquece um pouquinho o coração e o ego de saber que a gente realmente está conseguindo cumprir com a nossa missão de transformar as pessoas que nunca pensaram em imersão, às vezes elas estão ali porque o patrão mandou, enfim, até vendedores que vão lá porque tem a técnica de venda, mas estão emocionalmente um pouco mais travados, não consegue desenvolver muito bem. Então a gente consegue desenvolver essas pessoas para tirar essas travas e fazer com que elas prosperem muito mais rápido. E a gente pega um pouco mais nessa linha financeira, porque é onde a pessoa consegue ver resultado. No momento que ela sai daquela trava financeira e ela descobre o seu potencial, não tem como ela não ser. Não tem como ela não ser um ser humano melhor, um pai melhor, um filho melhor, um esposo, uma esposa melhor, sabe? Então a gente veio, a Zion, ela veio pra cá com esse projeto, assim, de atingir muito mais pessoas. Muito bom. E hoje, quem que é o profissional, a pessoa que deve buscar por vocês? Assim, você fala, olha, pra gente, né? Se você tem essas características, ou esse cargo, ou essa função, ou essa dor, entre em contato que a gente vai ser a pessoa certa para vocês. E, né, fala aí dessa data do dia 28/2, o que é essa data aí? Então, aqui a gente veio com o evento Saia da Sela. O Saia da Sela é um evento que ele aconteceu agora dia 24 de janeiro, vai acontecer de novo dia 28. E o que a gente está trazendo? São pessoas que planejam, que têm um potencial, que sabem que são boas, mas não conseguem monetizar tudo aquilo que são boas. Que realmente se sentem travadas, que têm o potencial, mas que estão despendendo energia em várias coisas, estão sempre atordoadas dentro de, sempre ocupadas e correndo atrás do rabo, digamos assim, né? Que nem um ratinho na esteira, e não conseguem dar passos realmente avançando, e aí se sentem frustradas. Aquelas pessoas que trabalham muito, porque acreditam que o trabalho vai trazer toda essa realização, mas não tendem a sair do lugar. Isso acontece muito, inclusive, com terapeutas. O Diego, ele conversa muito com outros profissionais da nossa área, isso até é uma demanda de quem conhece muito. Você acaba se conhecendo tanto, está tão dentro do desenvolvimento pessoal que não consegue dar passos avançando, porque está sempre ali pensando que tem alguma demanda emocional te travando. Então, essas são as pessoas que precisam estar em Alphaville dia 28 de fevereiro, no evento Saia da Cela, que é literalmente identificar as suas celas mentais, porque todo mundo está dentro de algum cárcere, que todas as nossas crenças são feitas na infância, liberar. A gente, bom, fizemos o mesmo treinamento, você participou de vários treinamentos do IFT, né? Então a gente traz muito essa dinâmica, não é palestra. O Diego, a gente tem trazido mais 1 ou 2 palestrantes que agreguem nessa parte mais profissional de quem tá ali, porque é muito importante, tanto a questão de vendas, a gente tá junto com o Bruno Avelar, que meu Deus, ele vende uma caixa vazia, ele vende mesmo, porque a gente já comprou também. Então, ensina também habilidades de venda ou outros profissionais para palestrar, mas de restante é um evento
dinâmico para realmente destravar, com dinâmicas um pouco de constelação, de movimento sistêmico. E aí, no final, que você identificou, destravou, a gente entrega também um planejamento para a pessoa, baseado em PNL, para a pessoa planejar um objetivo e ali no papelzinho mesmo, já tirando todas as crenças, já conseguir ter um plano de ação para pelo menos os próximos 90 dias ou um ano, depende do objetivo da pessoa, né? Que daí tem tomadas. Vende bem? Nossa Senhora, olha, super, super esclarecedor. Para quem está vendo aqui, então, tá? Lu, pode ser vocês estão em Alphaville, mas pode ser qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, isso para participar. Não, pode ser, é um evento presencial, mas vale muito a pena vir para Alphaville. Quem está se desenvolvendo, vale a pena vir para cá. Isso, né? Quem sabe, né? Um dia eu não vou, né, Lu? Bater Pelo as amor de agendas Deus, o aí. convite já foi feito. Era em Balneário Camboriú, era mais gostoso de fazer lá, né? Mas aqui a gente tem esse espírito de São Paulo mesmo, é bem fácil de chegar até aqui. Tem lugares que dá para vir de ônibus, dorme, acorda aqui e dorme e chega na cidade de novo. Que legal. Lu, então, excelente, tá? A entrega aí que vocês fazem, né? Que bom. Treinamento super completo, tá? Sucesso aí para vocês. Muito obrigada por ter participado aqui da nossa live, contando aí dos resultados que você teve. Muito orgulho de você, viu? Você está aqui. Muito feliz por você, pelo Caleb, pelo Diego, tá? Sucesso para vocês. Agradecendo já todo mundo que entrou, que participou, que colaborou, o pessoal que está entrando aí. E falamos aqui a respeito de carreira e desenvolvimento humano, literalmente, tá? E Lu, para encerrar, uma mensagem final aí. Olha, a minha mensagem, Lu, vai ser justamente essa. Pense no futuro, planeje a sua carreira. Não é só aposentadoria, não, que a gente precisa planejar. A gente precisa, porque às vezes a gente para o corpo, mas a mente a gente não quer parar. Então a gente precisa de um planejamento de carreira também, e esse é o trabalho que a gente faz. E a mensagem da Lu? Qual que é a sua mensagem final, Lu? Vou deixar minha mensagem, depois eu vou dar também um presentinho para quem assistir agora. Depois. Mas a minha mensagem é uma mensagem que o meu marido, ele trouxe essa ideia e a gente fala muito, que é decisão muda destino. Quando eu decidi falar com a Renata e ela fez o planejamento de coach para mim, isso mudou completamente o meu destino. Porque hoje eu só estou aqui porque eu tomei a decisão de falar com ela. E assim é na nossa vida, a gente pensa muito, mas não toma decisões, que é o que realmente mudaria o rumo da história. E para quem tá aqui, para quem assistir depois, vai lá no Instagram, pode ser no do Diego Correia, que é mais fácil, eu consigo ver por lá, ou no meu mesmo, no meu, porque o meu vai aparecer, mas é Diego Correia ponto underline, ele tem o selinho verificado, vai em qualquer post e coloca saia da cela ou SDC, eu vou até escrever aqui, SDC, que vai ter um presente bem especial para estar aqui com a gente no dia 28 de fevereiro, tá? Bem especial mesmo. Muito bom, Lu. Muito obrigada pelo presente aqui, pelos seguidores, viu? E também pelas palavras. Decisões mudam o destino, são as nossas pequenas decisões, né? Não são nem as grandes, né, Lu? São as pequenas que a gente faz. E grande Exatamente. decisão da minha vida, aquele dia que eu peguei um número lá no grupo do curso que a gente ia fazer, falei, eu vou mandar para ela para ver se ela já conseguiu Uber para dividir o translado até o lugar que a gente tinha que ir. Nossa, facilitou minha vida. Ela já fez tudo, já viu o Uber, ó, é só tá lá no aeroporto que a gente vai juntas. É isso mesmo, né? E foi aí minha companhia durante uma semana e para a vida. Então, que bom não poder dividir esse momento e deixar aqui registrado para você, com você, viu? Lu, muito obrigada. Obrigada a todos. Excelente restinho de semana. Bom final de semana a todos. Tchau, Rei. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, Lu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.